Shalom, shalom, meus amados irmãos. Hoje nós estamos meditando aqui no livro de Melechim Aleph, 1 Reis 18, um episódio que estava acontecendo dentro de Jerusalém, o povo do Criador, o povo escolhido para ser uma bênção, para ser um povo de muita fartura, muita alegria, muitas vitórias. Para isso, o Criador escolheu um povo, deu um nome a esse povo chamado Israel, né? Deu 12 filhos, que são as 12 tribos, e fez desse povo uma grande nação. E está fazendo até hoje, para que esse povo viva uma vida totalmente agradável, né? Feliz, cheia de sucesso e alegria. Mas a gente sabe que a vida, ela é fases, etapas, e com esse povo escolhido chamado Israel, não foi diferente. Vários reis passaram a comandar Israel, né? O mais famoso foi o rei Davi. Mas hoje nós vamos falar de um rei chamado Ahav, que é conhecido também como o rei Acabe, né? Israel teve uma fase que foi dirigida, né, por esse reinado, o rei Ahav. E um certo dia, esse rei, ele tinha com ele, na época dele, os profetas, um dos mais consagrados que era Eliarro, conhecido como Elias. Olha que privilégio, hein, que o rei tinha. Um homem que tinha uma conexão direta com o Criador. Mas ele, como rei, ele não soube aproveitar o profeta que tinha, né, como Davi. Davi, ele aproveitava os levitas que viveram na época dele, né, que auxiliaram os sábios. Por isso que Davi ele foi um rei muito bem sucedido, ele usava de sabedoria. E por conta disso, ele conquistou muitas vitórias. Praticamente Davi é um exemplo de rei, como eram para todos os reis que vinham após ele, né? Ele deixou uma história muito bonita de muitas e muitas vitórias, muitos milagres em vitórias, para que os outros reis que assumissem após ele viessem ter ele como exemplo e pegar tudo de bom que ele deixou. E uma das coisas boas que o rei Davi deixou foi isso. Ele ouvia os sábios, os levitas, né, os profetas. Ele era ungido e consagrado pelos profetas através de óleo, né? Mas tudo conforme a vontade do Criador. Ele não deixou bagunçar. E o rei Ahav, ele não tomou esses exemplos que Davi deixou para a vida dele. E aí onde começa os erros, e foi assim que muitos reis de Israel erraram. E hoje nós vamos comentar nesse livro aqui, de Melechim Aleph, 1 Reis, capítulo de número 18. Num certo dia, a palavra do Criador veio ao profeta Eliarro, para que Eliarro viesse falar com o rei. Na época era Ahav, né? Acabe. Esse rei, ele tinha casado com uma mulher da Fenícia para formar uma aliança. O nome dela, né, a gente conhece como Jezebel, né? Isável, né? Ele casou com ela. E esse casamento influenciou muito a todo o povo de Israel, mas infelizmente não influenciou para o bem, sim para o mal. E foi aí que Israel, mesmo tendo um rei, veio dificuldade. Está escrito assim, Melechim, né, o livro de Melechim Aleph, 18, versículo 1. Está escrito assim: e veio a se passar que depois de muitos dias que a palavra do Criador, né, veio a Eliarro, o profeta, no terceiro ano, dizendo: vai, te apresenta para Ahav e eu enviarei chuva na terra. E Eliarro foi e se apresentou a Ahav, e houve uma fome severa, olha só, uma fome severa em Shomron, né? Enfim, o que estava acontecendo com o povo escolhido? O povo estava vivendo essa fase que não estava chovendo e não estava vendo comida. Ou seja, a situação estava indo de mal a pior.
A chuva, ela representa, né, as bênçãos do Criador sobre as nossas vidas. A comida é o sustento, é aquilo que sustenta, né? É a bênção que permanece, que fica. Assim como a gente alimenta o nosso corpo e a gente passa aquelas horas que o nosso corpo está alimentado, né? Assim é a comida, né, espirituais para nós. É a bênção que chega, permanece e nos alimenta. Mas estava faltando água, estava faltando comida. E essa luta, essa situação foi pendurando por 3 anos. E aí o Criador chamou Eliarro e falou, vai lá falar com Ahabe, porque o povo está sofrendo e o povo está morrendo. E eu não escolhi o povo para isso. Era isso que o Criador estava querendo transmitir para o rei e para todo o povo. Pois o Criador estava vendo o povo viver uma situação que ele não queria. Ele queria ver o povo bem, próspero, feliz, se realizando. É assim que o Criador quer ver o povo dele. O povo mais feliz na face da terra. Ele escolheu uma nação para isso. Mas enfim, estava acontecendo o inverso. E o profeta foi até o rei e anunciou essas palavras. Vamos meditar aqui agora. Por que estava acontecendo tudo ao contrário do que o Criador queria? Ao invés de estar vindo resposta boa, estava o povo vivendo sem resposta, sem chuva e sem comida, uma vida sem resposta. Se a gente for analisar a vida de Ahabe, o rei, a gente vai ver que ele teve uma vida muito fora das vontades do Criador. Ele era um rei de dar mau exemplo. Casou com uma pessoa errada, casou mal, tinha um casamento horrível, uma vida, vou falar bem o português, diante dos olhos de toda a sua comunidade, o seu povo, uma vida ridícula. Enfim, ele foi um fiasco. Foi porque ele escolheu ser assim. Ele tomou decisões erradas. E essas decisões interferiu em toda uma nação. Porque a nação, ela aprende com o rei. Hoje nós não aprendemos com a Torá. E o que foi bem sucedido na Torá para os homens, quando eles praticaram, será bem sucedido para nós também. E o que foi maldição para eles, quando eles erraram, será maldição para nós, se a gente errar também. E Ahabe, ele escolheu o caminho do erro como um rei. E Isabel, né, Jezebel, é uma rainha, a pior rainha. Na minha opinião, ela foi a pior. Ela também escolheu caminhos que desagradavam muito ao Criador. Enfim, a meditação de hoje é essa. As nossas atitudes, elas vão influenciar seriamente o que está acontecendo em nossa vida e o que vai acontecer. As nossas atitudes, elas são super importantes. As pessoas às vezes caem numa besteira de transferir culpas de seus fracassos para terceiros ou para outras pessoas. E isso não é certo. A pessoa, exclusivamente ela, é responsável pelos seus resultados. Se ela está tendo resultado bom, é porque ela está fazendo o que é certo. Se ela está tendo resultado ruim, ela tem que repensar, analisar quais estão sendo as suas atitudes para que ela venha ter resultados melhores. O rei Ahabe, ele trouxe com as suas atitudes grandes maldições. Por isso que estava sem chuva, através da oração de Eliarro, ficou 3 anos sem chuva, a fome veio. Enfim, o Criador viu que o caminho que eles estavam trilhando era um caminho de morte. Fome é vergonha e dá vergonha para a morte. E como o Criador sempre quer salvar o seu povo da vergonha, da morte, da tristeza, ele enviava e envia até hoje os seus, os profetas, para falar com o povo.
e sabiamente dizer para o povo: se está acontecendo coisas boas é porque a gente está fazendo direitinho. Agora, se está essa pindaíba, o culpado somos nós. A gente tem que rever. Era isso que Eliarro tentou passar para o rei Ahabe. Existia muitos erros na vida dele e na vida da esposa dele. Enfim, irmãos, se a gente quer que nós venhamos ter resultados melhores, quem tem que melhorar somos nós. Essa é a verdade. Como que está a nossa vida diante do Criador nessa terra? Está chovendo? Está havendo fartura? A nossa vida ela é muito importante para que isso venha acontecer. Porque a gente sabendo usufruir da vida que o Criador nos deu e fazer da nossa vida trilhar um caminho que agrada ao Criador, a nossa vida vai ser só alegria. Quando eu digo só é que é muitas alegrias, né? Luta todo mundo tem, sempre vai ter. Mas nas lutas, ainda que seja difícil, a vitória ela acontecerá, como acontecia na vida do rei Davi e de todos que cumpriram a Torá. O rei Ahabe tinha praticamente virado as costas para a Torá. E aí sobreveio fome, falta de chuva, a maldição, e não era isso que o Criador queria. E não é isso que Ele quer. A nossa vida ela não pode permanecer assim ou ficar assim. Nós não podemos viver uma vida daquela que o Criador não deseja. Tem muita gente assim, morando como o Criador não quer, vivendo como não quer, tomando posse de coisa que o Criador não deseja por causa das suas dificuldades. O povo parece que diante dos nossos olhos, parece que o povo veio nessa terra para sofrer e não veio. Mas por que sofre? Porque mais erra do que acerta. Arrependimento tem sido pouco, conserto tem sido pouco, retornar, né, o caminho pecaminoso tem sido pouco, perdão tem sido pouco, enfim. Para ter uma vida super abençoada só depende de nós. O livro sagrado está aí, a Torá está aí. Leia, medite, aprenda, estude. Mas não fique só estudando. Se não colocar em prática não adianta nada. Será que as coisas ruins que estão acontecendo não tem sido exclusivamente culpa nossa? Era isso que Eliarro estava tentando abrir os olhos do rei, para que o rei acordasse. Será que nós não temos que acordar? Meditar? Já aconteceu muita coisa ruim também comigo. E o Criador me ensinou que a culpa era exclusivamente minha, por causa das minhas atitudes. Já encontrei com muitos homens de Elohim, de verdade, que puderam me ajudar, dizendo: olha, Haim, você pode melhorar a sua vida, se você melhorar as suas atitudes. E a mesma coisa hoje eu falo com você, meu amigo e minha amiga. Você pode, daqui para frente, ter resultados maravilhosos, se as suas atitudes elas forem maravilhosas. Enfim, se você plantar, você vai colher. Quer ter coisas boas? Plante coisas boas. Quer ter coisas melhores? Plante coisas melhores. Quer ter resultados extraordinários? Tenha atitudes extraordinárias. Enfim, o que você planta, você colhe. Não adianta se iludir. Não adianta plantar uma semente, querer colher outra. E não adianta não plantar semente e querer colher alguma semente. Não adianta querer uma vida melhor se a gente não melhorar. Era isso que o rei Ahabe tinha que entender. Se ele entendeu ou não, não é com ele que o Criador está falando agora, é com você. Depois, mais para frente, a gente vai ver se ele entendeu ou não. Mas agora o Criador está falando com você. Você tem que entender. Analisa a sua vida, veja os caminhos que você trilhou, veja as suas práticas que você fez.
Tenha coragem para aceitar seus erros. Tenha humildade diante do Criador para falar: eu errei, eu não te ouvi, eu não fiz como o rei Davi fazia, eu não busquei aos sábios, eu não busquei aos levitas, eu não busquei os mais experientes, eu achei que eu sabia de tudo, eu achei que eu era o sabichão. Nós vivemos numa época que está muito difícil. Todo mundo sabe tudo, todo mundo é professor e ninguém quer ser aluno, todo mundo é professor. Por isso que os erros são muito maiores e a cada dia tem crescendo, e o erro traz sofrimento. Traz aí, ó, como está escrito, a falta de chuva e traz grandiosamente a fome. E não é essa vida que o Criador quer. Nós temos que viver uma vida que Ele preparou para nós. Mas Ele não pode dar se a gente não consertar. Amém? Espero que essa mensagem tenha falado com você. Espero que você medite. Eu estou meditando agora para que todos nós venhamos ter uma vida super agradável, abençoada, feliz, porque eu acredito nessa vida. Eu tenho emunar nessa vida. E eu creio que o povo de Israel foi escolhido para viver essa vida e viverá. Viverá. Cada israelita, cada povo do Criador viverá uma vida abençoada, próspera. Eu acredito nisso. Agrada ao Criador e Ele concederá o desejo do seu coração. Vamos meditar, meu irmão. Shalom, shalom para todos. Muita luz, muita shalom, muita sinhá para você, para toda a sua família, para toda a sua bite, tá bom? Muitas respostas boas para você eu desejo. Muita chuva, muita chuva, muita chuva. Chuva, 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 chuva. Muita fartura, tá bom? Na tua mesa, na tua casa, nos teus sonhos, para teus filhos, tá bom? Eu desejo isso. Só depende da gente, irmão, para ter uma vida feliz e abundante sobre essa terra que Ele deu para o povo de Israel. A terra é nossa. Shalom, shalom, meus amados.